Fala pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade aí à questão da silagem e por que que eu não recomendo a utilização dela para equinos, e agora focando nas consequências da silagem sobre a saúde dos cavalos, para vocês entenderem melhor por que que realmente o custo-benefício não compensa. E a gente não está falando aqui só de valor, a gente está falando também de qualidade e saúde do seu animal, que aí vai fazer você gastar às vezes em outros pontos, e aí você vai ver que não vai compensar. Então, primeiro, aquele documento que eu comentei com vocês, ele foi lançado agora no Fórum de Gastroenterologia Equina, tá? Um evento voltado para veterinários. E o nome desse documento é Recomendações atuais sobre o uso da silagem de milho como fonte de volumoso na alimentação de equinos. E aí eu vou pegar aqui alguns pontos que os professores Vinícius Silveira Raposo, professor Geraldo Heleno Silveira Alves, professor Maurício Bittar, o Vinícius Pimentel Silva, o professor Alexandre Gobesso e o professor Rafael Faleiros colocaram nesse documento. Então, se vocês já tiverem ouvido aí o nome de algum desses professores, vocês sabem o grande impacto, né, a grande referência que eles são na área de nutrição clínica e cirurgia de equinos. Então, vamos lá. Quais são as consequências? O que o lado científico tem trazido para a gente do uso desse tipo de alimento, né, como volumoso para equinos? Primeira coisa, cavalos que são alimentados com silagem de milho, eles têm alto risco de desenvolvimento de obesidade e de resistência insulínica. Então, quais são as consequências disso? Então, são animais que vão ficar realmente sobrepeso, animais que eles não vão ser tão sensíveis à insulina. Então, é que nem mais ou menos o diabetes humano, tá? É um pouco diferente a questão metabólica, mas no diabetes humano a gente tem muitas pessoas que têm essa resistência à insulina, né? E isso aumenta a chance de desenvolvimento de laminite nesses cavalos, e uma laminite de origem metabólica, de origem endocrinopática. Outra coisa também, já foi visto que eu tenho mais risco de ter escape de amido para o intestino grosso do cavalo, e aí eu ter síndromes cólicas, né, entre outros, alterações ali da microbiota, por conta desse amido que deveria ser digerido em intestino delgado. O cavalo ele tem uma enzima pancreática chamada amilase que é responsável por isso. Só que quando eu dou muito amido para ele, que é o que acontece quando eu utilizo dietas ricas em amido, e aí no caso aqui a gente está falando da silagem de milho, esse amido ele acaba sobrepondo a capacidade do cavalo de digestão, e aí ele vai parar no intestino grosso, onde ele vai ter várias consequências para o cavalo, tá? Outro ponto também, gente, o milho, só de ser milho, a gente já sabe que esse amido é menos digerido ainda no intestino delgado do que deveria ser. Então, quando eu utilizo outros alimentos, o meu amido vai ser melhor digerido do que quando eu tô falando de milho. Então, gente, para não ficar muito pesado, vou cortar aqui e a gente continua no próximo vídeo sobre as consequências para o cavalo.